Neste vídeo, vamos começar entendendo essas duas máquinas de Turing. Essas máquinas de Turing reconhecem a linguagem de todas as palavras formadas por A, B e C que não começam com o prefixo AB. Então, palavras do tipo AB, algum sufixo Y qualquer, elas não fazem parte dessa linguagem. Então, vamos simular a execução dessas máquinas de Turing. Então, vamos simular o exemplo inicial para essa máquina. Então, começando do estado 0, vamos simular a palavra ABC. Então, aqui, o que vai ocorrer? Nós sabemos que o cabeçote começa nessa posição. Então, nós podemos ir 0, lendo A, escrevo A, vou para a direita. Então, e vou para o estado 1. Então, me dirijo para o estado 1. A, leio A, escrevo A. Movo o cabeçote para a direita. Então, a partir daqui, eu posso 1, lendo B, eu volto o cabeçote para a esquerda. Então, 1 lendo B, escrevo B e volto o cabeçote para a esquerda e vou para o estado 1. E vou para o estado 2. Então, estado 2. Então, AB, escrevo B, volto o cabeçote para a esquerda e fico no estado 2. Mas observe que nesse estado, justamente, nós não temos uma transição possível. Então, nós dizemos que nesse estado a transição é indefinida. Então, o autômato ele vai parar a sua execução. A máquina de Turing ele vai parar a sua execução. Vamos comparar essa palavra com realizar a execução desse autômato à direita com essa palavra. Então, aqui nós temos estado 0, ABC, o cabeçote inicia nessa posição. Então, nesse estado 0, lendo A, escrevo A, movo o cabeçote para a direita e vou para o estado 1. Então, vamos para o estado 1. A, lê A, escreve A. Movemos o cabeçote para a direita. A partir do estado 1, nós podemos ler B, escrever B e mover o cabeçote para a direita, voltando para o estado 0. Então, vou para o estado 0. A, eu leio B, escrevo B, movo o cabeçote para a esquerda e retornei para o estado 0. Observe que, a partir, voltamos para a configuração que é igual a essa configuração. Então, vamos dar prosseguimento. Estado 0, lendo A, escrevo A, vou para o estado 1. Então, vou para o estado 1, leio A, escrevo A, movo o cabeçote para a direita e vou para o estado 1. Então, com isso, estado 1, lendo B, escrevo B, vou para o estado 0, então, leio B, escrevo B e movo o cabeçote para a esquerda. Então, observe que, novamente, nós estamos ciclando. Então, nesse contexto, essa máquina, ela para e essa máquina, ela entra em loop. Então, observe que interessante. Nós temos, então, um cenário, um projeto de duas máquinas que reconhecem a mesma linguagem. A máquina da esquerda, ela sempre vai parar. Porém, essa máquina da direita, ela apresenta uma propriedade que ela só vai parar nesse cenário se ela aceitar a palavra. Vamos entender por meio de um exemplo. Vamos pensar a palavra, por exemplo, que começa com a palavra BC, por exemplo. Então, nessa configuração inicial, nós vamos pensar, a única transição que tem é 0 lendo A, ou seja, mas aqui não há transição possível, pois temos uma situação 0 com B na fita de entrada. Então, essa máquina não vai fazer transição, e ela parou, e então perguntamos, 0, o estado 0 pertence à final? Sim. Vamos ver o exemplo da máquina sendo processada com a palavra A apenas. Então, aqui, há uma transição válida? Sim, há uma transição válida. Então, 0, lendo A, escreve A e vai para a direita. Então, aqui nós teríamos essa configuração. Porém, desculpa, aqui é estado 1. Porém, no estado 1, não há transição possível. Então, dizemos que a máquina
parou. E o estado 1 pertence ao estado final? Sim. Então, observe que essa máquina da direita, ela vai parar se ela aceitar. Enquanto essa máquina aqui, nesse cenário, ela parou. Mas 2 pertence à final? Não. Vamos então processar essa máquina nos outros exemplos. 0, BC. Então, daqui a transição de 0 lendo B não há, então essa máquina parou. 0 pertence à final? Sim. Então, é um cenário de aceitação. Apenas o símbolo A. 0, símbolo A. Nós temos a transição indo para 1. Lendo A, escrevo A. Vou para a direita, então o cabeçote vai para essa configuração. A transição possível? Não, então a máquina parou. Veja, perguntamos, 1 pertence à final? Sim. Então, parou aceitando, parou rejeitando. Mas observe que essa máquina, com essa palavra que não deve ser aceita, a máquina justamente entrou em loop. Já no cenário em que as palavras foram aceitas, ela parou. E justamente parou aceitando. Então, nesse cenário, nós temos uma máquina que sempre para. E aqui nós temos, no cenário à direita, uma máquina que para apenas se ela aceitar. Então, com isso, nós vamos definir um conceito básico extremamente importante no curso de Teoria da Computação, que é linguagens recursivamente enumeráveis e linguagens recursivas. Uma linguagem é dita ser linguagem recursivamente enumerável se existe uma máquina de Turing que a reconhece. Uma linguagem é dita ser uma linguagem recursiva se existe uma máquina de Turing que a reconhece e que pare para todas as palavras do alfabeto de entrada. Vamos entender a diferença. Veja que a linguagem recursivamente enumerável reconhece, linguagem recursiva reconhece. Porém, a linguagem recursiva ela tem uma restrição adicional. Ela sempre tem que parar. E ela vai parar aceitando ou rejeitando. Ela sempre para. Enquanto uma linguagem recursivamente enumerável vai existir uma máquina de Turing que ela apenas reconhece. Isso quer dizer que, dada uma palavra que pertence àquela linguagem, a máquina de Turing ela vai parar aceitando. Porém, se uma palavra ela não pertence àquela linguagem, a máquina de Turing ela tem duas possibilidades. Ela pode parar rejeitando ou entrar em loop. Vamos entender isso de uma forma visual. Então, aqui desse lado, eu tenho a linguagem recursivamente enumerável. E aqui desse lado, eu tenho uma linguagem recursiva. Então, no cenário como esse, pense uma máquina de Turing. E eu dou como entrada, aqui eu tenho minha máquina de Turing. Eu dou como entrada W pertencente a sigma estrela. Uma máquina de Turing para uma linguagem recursiva, o que vai acontecer? A máquina de Turing ela vai aceitar se W pertence à linguagem ou ela vai rejeitar se W não pertence à linguagem. Então veja que em ambos os cenários ela sempre para, ou aceitando ou rejeitando. Agora vamos pensar no cenário da linguagem que é recursivamente enumerável. Eu vou ter a máquina de Turing e W é a palavra de entrada da fita. Porém, o que acontece? Essa máquina ela sempre vai parar e aceitar no caso que W pertence à linguagem. Mas o que acontece quando W ela não pertence à linguagem? Nós temos duas possibilidades. Ela pode rejeitar, e isso quer dizer que ela para, ou entrar em loop, no caso onde W não pertence à linguagem. Então, espero que esse exemplo visual
ele seja suficiente, didático, para possibilitar a sua compreensão. Então, resumindo, nós temos aqui a definição das linguagens recursivamente enumeráveis. Se existe uma máquina de Turing que a reconhece, lembrando que essa máquina de Turing pode entrar em loop, e a linguagem recursiva, e existe uma máquina de Turing que a reconhece e que sempre vai parar para todas as palavras do alfabeto de entrada. Lembrando, reforçando, linguagem recursiva, a máquina de Turing para em duas possibilidades, ou aceitando ou rejeitando. Uma linguagem recursivamente enumerável, vai existir uma máquina de Turing que a reconhece. Isso quer dizer que aquela máquina de Turing ela pode entrar em loop, ou parar aceitando ou parar rejeitando. Então, vou fazer uma provocação para você. Nós sabemos que caso a palavra não pertença à linguagem, a máquina ela pode entrar em loop. Mas como é que nós sabemos quando a máquina entrou em loop? Pense que a máquina é uma caixa preta. Você deu uma palavra para ela processar e ela está demorando para dar um retorno. Então, como você sabe se essa máquina entrou em loop ou não? Como você sabe que ela simplesmente não está demorando por ser um problema, uma palavra muito grande para processar? Então, pense um pouco sobre isso, pois por trás desse ingênuo questionamento está o grande problema da parada. No próximo vídeo, nós vamos ver modelos alternativos de reconhecimento. Muito obrigado!